é uma consultoria já há mais de 22 anos especializada em SAP, e nós iniciamos esse projeto de webinários, é uma série de 5 webinários, nós estamos no segundo, justamente entendendo a necessidade dos nossos clientes e entender um pouco mais as ferramentas, principalmente as novas ferramentas SAP, esse mundo cloud, certo? E também as implicações em relação ao mercado. Né? Então, o nosso primeiro webinário foi sobre Signavio. Esse agora nós vamos estar falando do Cloud ALM, tá? Que nós só chamamos de ALM, mas o certo é o Calm, né? O Cloud ALM. E temos aqui na tela a programação dos próximos. Vamos abordar a reforma tributária, depois as questões do BTP e BDC, e, ao final, as questões da Joule e APIs, né? Os agentes de inteligência artificial. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, apresentar os nossos gerentes de delivery, né? Nós contamos aqui com a participação do Eduardo Falcão, que é o nosso head da área de projetos, do Paulo Perito, que é o nosso head da área de sustentação e fábrica de software, né? O nosso diretor, Emílio Tiofetti, nosso diretor comercial, e o nosso palestrante hoje, que nos deu a honra de estar presente, de trazer um pouco do seu conhecimento, o Paulo Barata, que é o especialista nessa área de Cloud ALM. Paulo, vou passar a palavra para você, e mais uma vez, muito obrigada a todos pela presença. Bom, pessoal, bom dia aí, eu agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre uma ferramenta relativamente nova aí de uso da SAP a partir do momento que a gente tem soluções cloud, né? Que vai efetivamente substituir uma ferramenta que está no mercado há bastante tempo, que é o SAP Solution Manager, do qual sou bastante fã, e tem muitos projetos, né, trabalhados com o Solution Manager também. E agradeço então a oportunidade e vamos começar o nosso webinar aqui, comentando um pouquinho. Só um minutinho, deixa eu disparar aqui que a gente está colocando o cronômetro aqui. Okay. Então, falando um pouquinho das capacidades, né, do Cloud ALM em relação à governança, né? Então, a ideia é passar para vocês alguns pontos que a gente está encontrando em vários clientes, dúvidas, discussões, falar um pouquinho da ferramenta, como é que ela está estruturada no momento, né? Então, para quem não está ainda acostumado, mas o Cloud ALM é uma ferramenta que a SAP, então, construiu baseada na experiência que ela teve já com o Solution Manager, e ela tem, vamos dizer assim, muitas funcionalidades interessantes que a gente está vendo e que a SAP está investindo bastante, né? É uma solução pronta para ser usada, né? Que a gente chama out of the box, né? Então, assim, ela está simplesmente pronta a partir do momento que o cliente passa a usar, solicita, ele pode usar, né? Depois de alguns dias ele já recebe o acesso e tudo mais. É uma ferramenta aberta, no sentido de que ela tem APIs, né, que permitem que a gente faça integrações. Lógico, a gente no momento ainda não tem tanta gente complementando ou atuando para integrar outras funcionalidades, outras ferramentas, mas as APIs são abertas, então é possível que no futuro a gente tenha muitas outras soluções, né, sendo integradas com Cloud ALM através dessas APIs, né. E mais, ela é integrada, a gente tem, depois eu vou passar um slide sobre algumas integrações interessantes que a gente tem com outras ferramentas de mercado, inclusive ferramentas bem interessantes de testes, etc. É uma ferramenta que tem um conteúdo de SAP Standard em relação à metodologia, em relação a conceitos da SAP, né? É nativa, é cloud nativa, né? Ela é nativa do cloud, então assim, muito da conexão que a gente tem com as ferramentas da SAP que estão na nuvem, essas conexões são facilitadas com o Cloud ALM. No caso do Solution Manager, a gente tinha muito mais trabalho para a gente fazer algumas configurações, enfim, né? E a ideia é que essa ferramenta traga para os
projetos, né, os conceitos mais próximos do método ágil, da metodologia ágil e do SAP Activate. SAP Activate, que é a metodologia da SAP para implementação das suas soluções. Em relação às capacidades, eu comentei já algumas, mas vamos começar aí da direita para a esquerda. Do lado direito, a gente tem as APIs em relação à parte de operações. Então, é muito legal comentar que a parte de operações do Cloud LM, essa sim está bem mais evoluída e, digamos assim, melhor do que no Solution Manager, até por ela ser nativa cloud, né, nativa na nuvem, né? Então, várias das funcionalidades e aplicações que a gente tem no Cloud ALM relacionadas às operações, elas estão muito bem estruturadas e estão funcionando muito bem. Então, para os clientes que estão trabalhando com o Solution Manager, tendo uma série de dificuldades, por exemplo, em monitoramento de sistemas, às vezes a gente tem dificuldades em relação a agentes que a gente tem instalados nos ambientes, etc. Quando a gente entra nesse mundo, essa parte a gente tem muito menos trabalho em relação a atualizações. Muitas dessas atualizações já são feitas automaticamente pela própria SAP, então a gente tem uma diminuição aí do esforço operacional, né? Então, relacionado à parte de monitoramento, nós temos os alertas, nós temos certas automações bem interessantes em relação à parte operacional, todas essas métricas e eventos relacionados com TI, a gente tem muito bem montadas, estruturadas e funcionando muito bem no SAP Cloud ALM. Então, se você é um cliente que está, uma empresa que está com intenções de passar para o Cloud ALM em relação à parte de operações, não tem nenhuma restrição, pelo contrário, a gente incentiva, né? Landscape, a gente tem facilidades de landscape, depois eu vou conversar sobre possibilidades de integração com outras ferramentas da SAP que controlam landscape, como o caso do LeanIX, mas a gente tem então, uma boa base aí, da parte que envolve landscape, sistemas. Temos analytics e notificações, recursos para notificações também bem interessantes. Então, para essas capacidades que a gente tem relacionadas à parte de operações, e algumas delas até genéricas, elas estão muito interessantes e vale a pena aprofundar, porque pode acontecer até de você, por exemplo, ter informações dessas nos data centers, e hoje elas serem mais ágeis, né, mais fáceis de você ter acesso do que no Solution Manager, por exemplo. Já com o SAP Cloud ALM, a gente já tem muita facilidade em relação a isso, então pode acontecer de você começar a ter situações em que as informações que vêm do SAP Cloud ALM na parte de operations sejam até melhores do que aquelas que o data center pode estar te passando, por ser nativo SAP. Né? Então, falando bastante em relação à conexão com o sistema da SAP na nuvem também. Né? Do lado esquerdo, a gente tem APIs relacionadas então, applications relacionados à parte de implementações, né? Então, nós temos aí, por exemplo, a capacidade de attachment, né? A gente pode fazer carga e link com documentos, aí a gente tem uma certa restrição, porque, como vocês sabem, né, esse ambiente está na nuvem e, obviamente, cada espaço que a gente tem ali custa dinheiro, e a SAP não deixou um espaço muito grande para a gente subir documentos lá dentro, não. Então, normalmente a gente cria uma capa para o documento, né? E o documento ele vai estar no SharePoint, na rede do cliente, e você faz um link com esse documento que estaria fisicamente em outro lugar. É possível a gente trabalhar com DMS próprio também, conectado no Cloud ALM, aí a gente teria uma área, né, reservada para documentos que não estaria na base do cliente diretamente, poderia estar na nuvem também, mas aí a gente envolve contrato, envolve licença de DMS, enfim, mas também é uma possibilidade. Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje em relação à parte de implementations os clientes que adotaram aquela nossa política que nós sempre incentivamos de subir documentos para dentro do Solution Manager, ou seja, criar o que a gente chamava de única fonte da verdade, e trazer esses documentos para dentro do Solution Manager, era esse trabalho que a gente incentivou muito por anos, e agora a gente vê aqui que, puxa, mas aí como é que eu vou baixar isso para
para poder carregar depois para o Cloud ALM, né? Eu já tive, a gente teve até, a própria Essência, um ano retrasado, se não me engano, a gente teve um outro cliente aqui, de São Paulo, do Rio, na verdade, que a gente fez um trabalho de linkar documentos que ele já tinha fora, né, linkados no SharePoint, ele já tinha fora, e funcionou muito bem, né? Então dá para fazer carga massiva de documentos como attachments, de uma maneira bem rápida. O que a gente espera que a SAP melhore agora é uma exportação em massa de documentos. A gente sabe que às vezes a SAP peca um pouquinho em relação a atividades em massa, né, de volumes, né, de documentos, etc. Então, essa seria uma restrição que é uma coisa a se pensar para alguns clientes que têm muita documentação dentro do Solution Manager. Gestão de testes. A gestão de testes, ela até vamos dizer assim, um pouco mais da metade do ano passado, ela não estava tão legal como ela está hoje, né? Ela vai ser melhorada ainda, né? A gente espera isso. Mas ano passado, por exemplo, a gente tinha sérias restrições em relação à parte de gestão de testes, apesar que a gente tem a possibilidade de fazer integração com ferramentas de mercado, como o Tricense, por exemplo. Mas a gestão de testes é algo que melhorou bastante, né? Então a gente já consegue fazer uso da gestão de testes em tempo de projeto no Cloud ALM de uma maneira melhor do que tinha até o ano passado, né? Automação de testes, apesar de a gente não estar com clientes aí nesse momento falando muito de automação, mas é possível a gente ter as automações de teste dentro da ferramenta, inclusive com o apoio do Tricense também é uma possibilidade, né? Mas a gente não tem visto muitos clientes tendo esse movimento de automação de testes, até porque se você ainda vai fazer a gestão que você tinha no Solution Manager para dentro do Cloud LM, você vai gastar um tempo para entender a ferramenta e para fazer esse movimento, né? Então, assim, você ainda vai ter um tempo para elaborar melhor os seus testes dentro do Cloud LM para então passar para automação, né? Então, a gente sempre procura fazer um trabalho bem sólido e sistemático para que a gente tenha uma base boa de testes para então a gente poder automatizar, né? E teste, quando a gente fala de gestão de teste, a gente não está falando só de ferramenta, né? A gente está falando de conceitos, a gente está falando de quantidade de casos de teste, scripts que a gente está montando direitinho. Então, assim, é um trabalho bem legal, mas, assim, a automação, ela vai depois disso, né? Primeiro se organizar para, então, na minha opinião, né? Para, então, passar para essa parte de automação. Gestão de processos, ficou bem interessante no Cloud ALM, bastante interessante, principalmente porque a gente tem agora também a possibilidade de integração com o SAP Signavio. E o SAP Signavio é uma baita ferramenta de desenho de processos, né? Tem muitas funcionalidades e a gente tem tido alguns clientes que estão tendo bastante sucesso com o desenho dos processos na ferramenta. E aí, a ferramenta SAP Signavio, e daí a gente integrando isso com o Cloud ALM, você passa a ter duas ferramentas trabalhando em conjunto, muito integradas, isso está muito bacana. Realmente essa parte a SAP fez muito bem, e a gente espera, o que a gente espera é que a SAP tenha em breve aí algumas ferramentas para exportação das bases que a gente tem no SAP Solution Manager, porque muitos clientes fizeram isso no SAP Solution Manager de maneira muito boa, né, ter os processos lá dentro, e dessa maneira a gente conseguir, então, fazer uma boa passagem de informação do Solution Manager para dentro do SAP Cloud ALM, para poder aproveitar bem essa facilidade que a gente tem agora do uso do Signavio, etc., né? Então, a gente está aguardando aí a SAP passar algumas informações boas aí para a gente ter um momento aí em que muitos clientes vão estar migrando do SAP Solution Manager de maneira sólida para o Cloud ALM, né? Tarefas, requerimentos, histórias, historinhas, né? Stories. A gente sabe que dentro da metodologia, a gente tem, inclusive também depois a parte de deployment, que está falando embaixo, né? Dentro da metodologia, a gente tem a necessidade, né, de levantar junto ao cliente, num tempo de projeto, requisitos de negócio, né? Requisitos é uma tradução boa, para que a gente tenha um direcionamento legal do projeto, né? Então, falando em termos de direcionamento do projeto, o Cloud LM trabalha muito com o conceito de você direcionar tudo através dos requerimentos que vão estar relacionados a
processos que vão estar relacionados a outros assuntos que a gente vai falar em seguida, no dia a dia, para que você chegue ao final próximo dos testes integrados com um bom controle aí de tudo que foi trabalhado desde a fase da metodologia, né, do levantamento e definição dos processos até você realizar, né, você configurar, testar e passar para o teste integrado. Então, assim, muito desse trabalho de tarefas, requerimentos, features, né, que a gente chama de características para você, inclusive, controlar as requests do projeto, tudo isso está bem interessante dentro da ferramenta, né? A minha maior restrição em relação por enquanto, a como está o Cloud ALM, ainda é o Test Management sem o Trisense. Com o Trisense é excelente, mas aí a gente está falando de licença de outro produto e um trabalho de integração que aí realmente encarece um pouco mais essa solução, né? Em termos de aspecto, né, de visualização, ele é bem parecido até com o Solution Manager em termos de visual, mas ele é uma solução cloud bem interessante, bem limpa, as telas são bastante limpas, então você percebe aqui no My Home, geralmente você tem aqui informações que permitem que você acesse informações adicionais, links com o portal, a parte de Roadmap Explorer, tudo isso tem na ferramenta como links, né, para você não ficar caçando por fora, né? A parte de implementação, a gente tem uma preparação do projeto, né? A gente cria o projeto, a gente define o escopo. Se você tem uma certa integração com o LeanIX, é possível, via processos, você ter uma parte boa relacionada a sistemas, senão você vai ter que criar. Você tem a hierarquia de processos, que é sensacional. Você tem a parte, apesar que a hierarquia de processos pode ter uma melhora em relação a upgrades, atualização de planilha, se você quiser fazer carga massiva, aí de novo, né, o problema das cargas massivas, né, mas o desenho do processo em si da hierarquia é muito interessante. E aí você tem as atividades do dia a dia orientadas, né, especialmente a metodologia e a tarefas, né, e em relação a isso, você começa a criar vínculos, né, eu vou falar depois um pouquinho disso, mas é um tripé. Você vincula os processos com a hierarquia, você vincula os requerimentos, são os requisitos que você discutiu ao longo dos workshops de validação na fase de Explore, e esses requerimentos com um terceiro tripé, que é a parte dos testes unitários, né? Então, assim, esse relacionamento desses três aspectos que eu comentei são muito interessantes em termos de projeto, e a ferramenta ela tem uns relatórios com o Jordão muito interessantes, que permitem que a gente acesse muita informação relacionada com requerimento, que processos são relacionados com esse requerimento. A gente tem essa informação que, em tempo de projeto, ela é muito útil, especialmente para quem está pensando em montar, organizar seus planos de teste, seus pacotes de teste, seus planos de teste, né? Seus casos de teste. Também temos aqui o controle dos transportes, e durante a execução dos testes, a parte de defeitos, enfim. A gente não tem aqui um ITSM, como a gente tem no SAP Solution Manager, que é a parte de incidentes. A gente tem, na verdade, aqui a criação do defeito relacionado ao teste, que a gente também tinha no SAP Solution Manager, né? Mas aqui não está vinculado a nenhum sistema de Service Desk. E daí poderia se integrar efetivamente com outros Service Desks também, mas é algo que a gente ainda não tá vendo os clientes se movimentarem nesse sentido, né? O SAP, o Cloud LM também está bastante relacionado com o que a gente chama de transformation, né? Então, assim, é algo que a gente também vai começar a explorar mais os clientes. A gente está com clientes fazendo essa transição do Solution Manager para o Cloud LM, alguns clientes fazendo implementações, outros pensando, mas aí a gente, quando chegar nesse assunto da transformação, o Cloud LM também tem algumas facilidades, algumas informações interessantes para ajudar nesse processo da transformação digital. A parte de operations,
que é bastante, como eu falei, ela é bastante forte, né? E assim, eu diria que é a mais sólida do momento do Cloud ALM, onde a gente fala de todos os assuntos que a gente falava no Solution Manager, mas de uma maneira bem interessante, né? Nós estamos falando aqui de monitoramento dos processos, monitoramento de sistemas, a gente está falando de monitoramento de jobs, a gente está falando de outras facilidades que a gente tem aqui em relação a, por exemplo, Health Monitoring. Então, assim, são muitas ferramentas interessantes na parte de operations, que vale a pena pensar. Se você já tem isso funcionando bem no SAP Solution Manager, a migração disso é interessante e bem tranquila, né? Então, você vai ter melhores resultados, eu até diria, na parte operacional. O que pode acontecer é você estar pensando, está um pouco relutante em passar para o Cloud ALM por conta da parte de implementation. Mas aí eu já atesto que a gente tem alguns projetos que estão acontecendo que já estão usando bem a ferramenta em projeto. Então, assim, mais a questão da SAP melhorar, talvez no futuro, essa questão da parte de testes, suite de testes do Solution Manager de alguma maneira mandando informações para o Cloud LM mais consistentes. Daí a gente deve ter um movimento aí de todos os clientes migrando rapidamente para a parte de implementation também, né? E a parte de serviços, onde a gente tem o Readiness Check, que é um serviço da SAP que a gente pode solicitar até por aqui. Solution Manager também tinha parecido em relação aos serviços, mas aqui é mais, vamos dizer assim, mais efetivo, né? Temos uma parte de administração, a gente tem que chama de gestão de tags, que é bastante útil. A gente tem alguns projetos que a gente está usando gestão de tags para classificar requerimentos, para classificar testes, para classificar processos, e o drill down deles é fantástico. Então, assim, as ferramentas de cross, que a gente chama, elas são bem interessantes. Inclusive, eu botei aqui um slide de cross, porque a gente tem algumas informações de análise de projeto cross e mais análise de tags, acabei não botando aqui o slide, mas enfim, bem interessantes que ajudam a gente, né, a se organizar no projeto, porque o volume acaba sendo grande, né? Em certo momento você tem muita informação e realmente o Cloud LM tem umas facilidades de visão de relatórios de análise bem interessantes, né? Falando um pouquinho em termos de projeto, focando um pouquinho mais em termos de projetos, né? Quando a gente fala de hierarquia de processos, né, a criação da hierarquia ela é muito importante. A gente precisa definir com os clientes uma maneira interessante dele se organizar, dele entender. E aí a gente tem visões, né? A visão, por exemplo, inicial do projeto é funcional e, vamos dizer, pode ser até modular. A gente sabe que as consultorias todas trabalham organizadas muito por consultores por módulo, né? Então, é uma maneira da gente segregar. Não vou falar que é errado, né? Não é errado, ao contrário, a gente tem trabalhado assim por anos, né? Mas aí tem uma hora que você precisa encaixar isso nos processos, e especialmente no processo de ponta a ponta. Quando a gente fala de teste integrado, então é uma junção de vários módulos, vamos dizer assim, e os processos que aparecem ali de ponta a ponta acabam passando por várias áreas da empresa, vários módulos do SAP, e ter uma hierarquia bem montada é fundamental, até para você se organizar melhor para a parte de testes, né? No começo do projeto para teste unitário, e posteriormente ter uma hierarquia também para cenários de teste integrado, como a gente também fazia no SAP Solution Manager, criando, vamos dizer assim, duas grandes estruturas, uma para apoiar teste unitário e outra para apoiar teste integrado, né? Em relação a requisitos que a gente tem nesse slide falando características, a tradução no Cloud LM está como features, é que tanto para configuração quanto para desenvolvimentos, né, você cria o que a gente chama de uma capinha de características e features, onde você vai amarrar as requests que vão estar sendo liberadas posteriormente. Até você pode usar o mesmo nome, a mesma nomenclatura da request com a feature, mas é interessante porque a gente acaba se organizando em termos de feature. A feature vai estar ligada ao caso de teste, ao requerimento, e ao transporte que vai estar sendo depois liberado pela ferramenta. Então, é bem interessante esse conceito, muito parecido no que a SAP vai implementar com a parte do building, né, que a gente
colocou lá no Solution Manager, né? O Focus Build, o Focus... fugiu agora. O Focus Build, o Focus... Fugiu. Depois eu volto. Mas, enfim, é bem interessante porque é bem parecido com isso e dava um baita de um trabalho lá no Solution Manager para você configurar tudo, né? Porque você tinha que deixar o Charme funcionando, você tinha que configurar muita coisa para chegar no final e ter o Focus Build funcionando. E aí a gente agora tem isso aqui praticamente nativo, sem necessidade de gastar tempo com essa configuração. Tem que gastar um pouquinho de assim, tempo para entender como é que isso funciona direitinho e aí a partir daí conseguir extrair os benefícios durante o tempo de projeto. Bom, focando um pouquinho só, falando um pouquinho do desenho do Signável, né? Quando você integra o Signável com o Cloud ALM, o que acontece, essa aqui é uma telinha do Signável, né? Você tem lá uma possibilidade de sincronismo daquele processo com o Cloud ALM. Então, acontece muito, o cliente começa a fazer um monte de desenhos, aí certo momento ele tem que dar uma parada e se organizar, né? Já que ele já se organizou para fazer a hierarquia, ele começa a se reorganizar para ter os desenhos de uma maneira melhor estruturada dentro do Signável, e ele vai sincronizar aquilo que é importante e relevante para o projeto. Quando ele faz isso, né, que é essa telinha aqui do sincronismo, nós temos, então, o fluxo sendo exibido já que é dentro do Cloud LM, sendo exibido, então, dentro da ferramenta Cloud LM, para que a gente possa usar isso para acompanhar um teste, para você fazer uma discussão no workshop, né, de processo, como é que ele está estruturado em termos de atividades, de passos, né, e só que o desenho dele fica sempre lá no Signável, eu não consigo alterar nada pelo Cloud ALM, a alteração é sempre pelo Signável, que é a ferramenta de desenho de processo, mas eu acabo então tendo o que lá no passado a gente tinha muito precariamente entre o Solution Manager e o Ares. Depois o Solution Manager teve outra ferramenta da SAP que veio quando a SAP comprou a Sybase, que estava já dentro do Solution Manager, que já era uma ferramenta bem interessante de desenho, mas o Signavio é muito melhor, tem muito mais estrutura, muito mais funcionalidades para a gente usar em termos de desenho de processo, de fluxo, etc. Né? Então, quando a gente fala da integração, esse mapeamento é bem interessante, ele permite então que você encaixe, né, de uma maneira bem interessante o que vem do Signável para dentro do Cloud LM, e aí você consegue acessar isso de uma maneira bem estruturada, aí podendo usar, vincular, né, nos processos que estão mapeados as funcionalidades, características que a gente tem dentro do Cloud LM que podem estar vinculadas ao processo, casos de teste, features, enfim, né? E aí, quando você está no Cloud LM, você, na lista, né, você vai ver que os processos que estão sincronizados vão aparecer na lista, você consegue controlar, eles têm versões, né, versão de esboço, versão já liberada, enfim, e aí você tem acesso ao processo dentro da ferramenta Cloud ALM, ok? Muito bem, eu vou depois dar uma paradinha lá no final para a gente deixar uns 15 minutos para algumas perguntas, né? Vamos falar um pouquinho das integrações do Cloud ALM. O Cloud ALM ele possui algumas integrações bem interessantes. Então, estamos falando aí de integrações com o LinaX, que é uma baita ferramenta interessante para desenho de arquitetura de sistemas, muito bacana a ferramenta. A gente tem visto alguns clientes que estão usando muito bem o LinaX, e ele tem uma integração interessante via SAP Signavio, né? Mas a gente já percebeu também que é muito importante os clientes saberem que tem essa integração de cara para não começarem a fazer atividades separadas, que a gente já pegou também alguns clientes fazendo. Então, o cliente, às vezes, sem olhar o SAP Signavio, ele está focando só em fazer os sistemas, ele não está conversando com o pessoal de processos. O pessoal de processos, por sua vez, também, às vezes está fazendo o processo e não está conversando com o pessoal de sistemas. E a hora que você junta tudo isso, você vai, putz, mas esse sistema não era esse nome. Aí despadronizou tudo. Então você tem muito trabalho, retrabalho para padronizar. Então é muito importante que quando a gente tiver ferramentas desse tipo nos projetos, que os times conversem bastante, se organizem para não acontecer esse
retrabalho e você ter informações que não estão batendo, né, entre o SAP Signavio e LeanIX, por exemplo. Né? Você está desenhando um processo e o sistema não é aquele nome que você deu, é outro. Né? Temos também integração com o Tricense para a questão da execução de testes, automação também, né? Então, o Tricense não é só executor de testes, né? Ou de organização de testes, planejamento e execução, mas também de automação de testes, uma baita ferramenta interessante, e a SAP manteve a integração com o Tricense, como ela também já tinha no Solution Manager, mas aqui a integração é bem mais interessante, né? Existe integração com o S/4HANA ou outras ferramentas da SAP para os transportes, gestão de modificações e entregas, transportes. Quando a gente fala de entregas, a gente tem também o conceito aqui de releases. Então, existem melhorias em relação ao Cloud ALM nos conceitos que a SAP considera relevantes para projetos, especialmente projetos que têm rollouts bem interessante. Integrações com outras ferramentas, como o Azure DevOps, o Jira, o MS Teams, etc. A gente está tirando isso, alguns projetos a gente já vê algumas iniciativas, mas ainda não tem, então a expectativa da gente com o uso é, que os clientes vão ter dessa ferramenta, mais clientes usando essa ferramenta, com certeza a gente vai ter mais situações dessa integração e a gente vai conseguir trabalhar melhor essas integrações com outras ferramentas para ajudar na gestão, né? Temos as APIs, tem várias APIs, né? E algumas outras integrações bem interessantes, Cloud Connector, a gente tem aí Event Mesh, uma série de outras integrações que também a gente sabe que tem a possibilidade, como também algumas também existem no Social Media, algumas ligaram, outras não. Então a gente espera que com o tempo a gente tenha DataSphere, por exemplo, também. A gente tenha, então, assim, mais clientes usando outras integrações, e isso vai ser bem interessante no uso da ferramenta, né? Falando da questão do processo de transformação, né, de ponta a ponta, a gente tem, então, dentro da estratégia de arquitetura, o uso do Signavio com o Solution Manager, não, né? Ato falho, com o Cloud ALM, né? Então, essa integração vai desde o momento que você faz um desenho inicial, depois você passa pelos workshops na fase de desenho, desenha a sua solução, na construção, você está usando o Cloud ALM também, então, apoiado nos desenhos de processos do Signavio e trata isso num processo futuro de evolução, né? Então, a ideia da SAP é realmente que todos os clientes trabalhem muito aí com o Cloud ALM, com o Signavio e com o LeanIX, que aí a gente entra neste outro detalhamento, né, desse processo aí de transformação que vai acabar impactando em todos os projetos e também na manutenção, né? Então, o uso sempre das ferramentas Cloud ALM, Signavio e LeanIX casadinhas, eventualmente o Tricense, é um pacote aí de ferramentas bem interessantes para vários assuntos que a gente tem ao longo dos projetos e da manutenção, né? A gente lá atrás, eu deixei esse slide só para ver a evolução. Em 2025, que foi ano passado, nós já tivemos então uma integração muito mais profunda do Signavio. Até o ano anterior não era uma integração tão boa, era mais um sincronismo que tinha suas eficiências, né? Então agora a gente tem essa integração muito bem feita. A gente ainda tem algumas dúvidas em relação ao LeanIX consignável. A gente tem pego algumas situações de clientes que a gente está trabalhando, mas também é algo muito interessante, porque a ferramenta LeanIX também é bem interessante para o pessoal da área de TI, para controle dos seus sistemas, né? E automação, né, com o Tricense. Então, esses três slides foram mais para dar uma geral em relação àquele anterior que eu mostrei várias integrações, né, em relação à automação de você conseguir orquestrar, né, a parte de testes e também fazer automação também ligado aos seus sistemas, né. Então, é interessante que o Tricense traz essa automação para você poder utilizar melhoria depois muito na manutenção, no dia a dia, criando aí scripts de teste automático
testar, uh, testar então o que é necessário para você implementar. Eu vou dar uma finalizada aqui, depois eu vou abrir para perguntas, mas o que eu acredito que sejam, assim, seja o caminho, né? A gente fala de roadmap, né, de transição. É muito importante que a gente entenda que o Solution Manager, ele tem, por exemplo, ele é uma infraestrutura pesada para on-premise, ele é on-premise, né? Hoje ele já era on-premise, então os clientes têm uma instância, o sistema instalado, tem toda a manutenção que tem que ser dada nisso. É, nós temos o fim de suporte do Solution Manager para 2027, a gente sabe que isso deve ser estendido, mas é uma data, a gente tem que entender que a SAP está querendo terminar essa solução, mas tem muito cliente usando ainda. O roadmap dele, entre aspas, limitado, né? Mas assim, não vai ter investimento futuro, né? Então, em 2027 terminam melhorias nesse sistema e a gente passa a ter, então, uma limitação dele até a extinção, né, do uso, né? A customização dele é relativamente complexa, sim, porque a gente tinha que, cada vez que aplica um support package, ter que fazer uma série de setups, aí dava pau nos setups, a gente tem que refazer RFCs. A ideia da SAP com o Cloud, SAP Cloud ALM é que isso não aconteça mais e que a gente tenha, por exemplo, em relação a sistemas cloud, né, uma integração muito mais facilitada, tem um suporte rápido. Esses dias eu tive um cliente, a gente abriu um chamado, a SAP respondeu relativamente rápido e tudo bem que a solução talvez não tenha sido a melhor, mas, mas ela respondeu rápido, então a gente percebe que a SAP está tentando fazer o máximo para deixar essa solução realmente bem interessante, de pé, funcionando, sem erros, né? A gente tem pouca configuração, a gente tem mais que discutir e carregar informações do que praticamente configurar o Cloud LM, né? E a gente tem a questão, ele é um modelo SaaS, então ele está, entre aspas, aí, custo zero de manutenção, que lógico, a SAP está colocando isso nos seus contratos, então quando, especialmente os contratos RISE, ela está obrigando o cliente aí para o Cloud ALM, a gente sabe disso, né? No caso Solution Manager, realmente no final a manutenção acaba sendo tendo um certo custo, né? Então, assim, a ideia da SAP é trazer para os clientes uma solução que seja mais interessante, seja mais rápida de implementar, com conceitos mais atualizados, vamos dizer assim, né? Mais efetiva no uso da metodologia, né? Então, a gente tem alguns desafios que a gente tem que colocar aqui. A gente sabe que muitos projetos controlam suas atividades e ferramentas, por exemplo, como o MS Project, as consultorias trabalham com cronogramas que ela já vem trabalhando de outros projetos. Então, assim, a grande pergunta que fica é, bom, como que a gente concilia esses controles com o que a gente tem das atividades de roadmap no próprio Cloud LM? Então, a gente tem maneiras de controlar também atividades dentro do Cloud LM. Então, assim, o grande desafio aí é como que eu concilio esses controles em tempo de projeto, né? O segundo item, né? A gente sabe que tem muito cliente, tem muita documentação dentro do Solution Manager. Então, assim, o dilema é como é que eu vou migrar isso sem perder essa documentação, né? E aí a gente aqui deve ter uma evolução da SAP em relação às ferramentas de carga. Como a gente teve no passado do Solution Manager 7.1 para o 7.2, a gente espera algo assim, né? Inclusive nos cursos que eu fiz com o pessoal de fora, eu questionei bastante os gringos, né? Eles falaram, não, a gente sabe que a SAP está se movimentando para isso, tá? Senão a gente acaba tendo cliente que vai estar muito descontente com a SAP por conta de não conseguir levar os documentos que já estão lá dentro. Depois de anos que a SAP catequizou, e eu ajudei a catequizar tanta gente, tanto cliente, para botar os documentos para dentro do Solution Manager, né? Então a gente precisa ter uma extração interessante e não perder esse vínculo com os documentos, né? Muitos clientes usam Charm, né, para controle de transportes, então a gente já percebeu que o controle de transportes, que não se chama Charm dentro do Cloud LM, mas é o controle de modificações e transportes, ele está funcionando bem, tá? Então, assim, o que a gente percebe é que o que tinha de bom no Charm tem no Cloud LM em relação a transportes, controle de transportes. Item 4 aqui, muitos clientes utilizam
a estruturação de processos, desenho dos processos dentro do Solution Manager. Então, o grande dilema é como que eu migro essas estruturas para dentro do Cloud ALM e como que eu melhoro a estruturação dos processos com o Cloud ALM, né? Através do uso do Signavio, a gente tem aí, então, um, um ferramental muito bom para esse assunto de processos, né? Então, isso aqui é... E a gente tem a facilidade de algumas cargas, né? De estruturas que a gente pode fazer para dentro do Cloud LM. Então, é, um pouquinho de melhoria da SAP em relação à atualização, porque a gente sabe que as planilhas são de carga única, né? E aí ela só adiciona, né? Então depois para fazer update, atualizações é complicado. Mas enfim, é um assunto importante, né? São os dilemas. Muitos clientes utilizam a suíte de testes, né? Também para fazer teste unitário, teste integrado, integrado com os seus processos dentro do Solution Manager. Então, a questão que fica, o dilema é: será que o Cloud ALM está preparado para fazer uma gestão eficiente? Como é que eu levo tudo isso que eu coloquei na inteligência dos meus testes para dentro da ferramenta? Como que eu faço isso, né? E, por fim, acho que um outro dilema, né, em relação às ferramentas de monitoramento dos seus sistemas, né, controle de jobs, interfaces, processos, né, além das ferramentas, né, que a gente já tem no monitoramento do próprio Solution Manager, né? Então, como que o Cloud LM pode suprir essas necessidades? Esse dilema eu acho que é menor, porque, pelo que a gente está vendo, a parte operacional, os operations, né, do Cloud LM estão muito boas. Então, isso sempre foi, desde o começo, quando saiu o Cloud LM, ele falou: ó, parte de monitoramento, pode ir que vocês vão tranquilos, né? Então, pode acontecer que a gente vê, de um tempo, a gente ter as duas soluções funcionando em alguns clientes. A gente já viu isso, tem clientes que já fizeram projeto com Cloud LM, mas tem Solution Manager. E aí ele continua mantendo até ele ver que a SAP, de repente, melhora essa parte da documentação e o cliente consegue migrar, né? Então, a gente viu que alguns clientes que não migraram de cara para o Cloud LM, mas fizeram um movimento de fazer um mapa, né, com algumas datas aí para poder fazer esse processo com mais tranquilidade. Então, o que eu vejo é que a gente tem aí um roadmap de migração que passa por um assessment inicial, não tem jeito, tem que saber o que tem no Solution Manager de cada cliente, identificar essas iniciativas, que funcionalidades estão envolvidas e que controles que a gente tem, né? E aí elaborar um plano, né, para fazer realmente uma implementação interessante e não perder o que você tem dentro do Solution Manager nesse processo para o Cloud ALM, né? Então eu vou deixar um espaço aberto aí, pessoal, para perguntas. Paulo, parabéns Eu. pela sua apresentação, foi muito boa. Nós temos aqui algumas perguntas que nós recebemos aqui no Forms de inscrições. Eu não sei Tá. se devido ao tempo, nós vamos ter, né, o tempo hábil aí para responder todas. Então, eu deixei aqui no Sim. chat, tem 13 Sim. perguntas, e deixo para você aqui dar uma filtrada e verificar, né, as respostas. A única coisa que eu gostaria de te pedir, quando você for responder uma pergunta, não só responder, mas ler a pergunta para que todos aqui fiquem na mesma página, Tá bom. tá bom? Bom, acho que eu vou começar pela primeira mesmo, que eu acho interessante, ó. Para quem ainda usa controles mais manuais, como planilhas, atas e ferramentas separadas, qual o principal benefício de centralizar a gestão no SAP Cloud ALM? Bom, gente, centralizar a gestão, até por conta de alguns relatórios que eu tenho dentro, facilidades que eu tenho de relatórios dentro do Cloud ALM, é que eu consigo cruzar melhor essas informações. E elas estão dentro de uma base única. Então, isso é importante, né? Você centralizar, você não fica caçando informação em mais de um controle, né? Lógico que no começo você pode sofrer um pouco, às vezes você tem, que nem aconteceu alguns projetos que a gente tinha uma planilha de requisitos, putz, na hora de carregar, nossa, aí ficou convivendo um tempo porque deu erro numa carga, e planilha tem erro de carga também, né? Então, a gente tem aí alguns trabalhos que, com o Cloud LM, facilitam a vida, e eu acho que o benefício maior de centralizar é a própria centralização, porque as ferramentas que tem dentro dele de acompanhamento são bem interessantes, né? Exceção feita talvez ao cronograma, mas aí porque assim a parte do roadmap vem com as atividades em inglês, aí tem clientes que têm dificuldade, então assim ainda é algo que talvez por um tempo a gente conviva, mas os controles do Cloud LM estão bem interessantes. Paulo, rapidinho, Qual? antes dessas, Oi. tem essa relação de perguntas, mas antes nós Sim, eu não vou tivemos, responder todas, mas.
Não, sim, tá bom, mas a gente também tem duas do Douglas aqui que ele colocou, Ah, tá? Aí você dá uma tá olhadinha. bom. Tá bom, deixa eu colocar aqui. Ah, essas vieram antes, né? Eu posso depois É, responder e as do Douglas são quais? Essa é a 13? não, a Não. do Douglas tá um pouco acima da minha. Eu posso ler aqui para você. Ah, tá, Tem já uma que vi ele tá aqui. falando, se Douglas. não isso, tá vendo? Tá, não, já vi aqui. Bom dia, Tá. Paulo. No binário está mencionado pré-requisitos da implementação, nível de maturidade. Será mencionado pré-requisitos de implementação, versão SAP, por exemplo, e nível de maturidade processual ou customizações? Pergunto mais como boas práticas para mapear os desafios e ganhos. Bom, em relação a pré-requisitos, assim, os clientes que já usam o Solution Manager pode usar o Cloud LM a hora que quiser. Lógico, muito vai depender do contrato que você tem e do sistema do RP que você tem. Se você está usando ainda o ECC, é, provavelmente você não vai mexer no Cloud LM por enquanto, né? Mas assim que você começar a contactar a SAP e começar a ir para o mundo da nuvem, né, para o cloud, você vai acabar tendo até a liberação da SAP, fala, ó, você já pode usar o seu Cloud ALM aqui. Ou se você faz a implementação de um EWM, que já é também na nuvem, é cloud, a SAP já vai disponibilizar um Cloud ALM. Então, a disponibilização do Cloud ALM ela é relativamente tranquila. Você pode até estar usando em paralelo e você tem um Solution Manager funcionando, né? Eu tenho clientes que largaram o Solution Manager, mas também não faziam muita coisa nele, né? Então, assim, nível de maturidade processual é bem importante, mas, assim, são iniciativas, né? Você tem que começar. Ah, eu vou começar a melhorar a minha área de processos. Tá bom, então você vai ter que fazer algumas iniciativas. Bota o Signavio, integra com o SAP Cloud LM, começa a fazer o treinamento, começa a meter a mão na massa. Você tem que fazer isso, tá? Até você conseguir ter a maturidade suficiente para poder ter um bom desenho de processo ali dentro, né? Customizações, eu já não sei o que o Douglas quis dizer com customizações. Em relação a customizações da ferramenta, em termos de, por exemplo, customizações standard, ela é bem tranquila, ela tem pouquíssima, ela tem alguns pré-requisitos bem básicos, assim. Lógico, tem que cadastrar as pessoas do time, então, assim, tem algumas coisas que são basicamente cadastros, mas a entrada mais de informação não é tanto configurações, né? É, integração da ferramentas que suportam conversão e migração de dados. Essa é uma boa pergunta, porque a gente sabe que os projetos, novas implementações, especialmente, têm algumas ferramentas de mercado interessantes para fazer migração, outras ferramentas que são específicas para a própria SAP, né, migrar dados de ECC para S4, mas aí a gente não tem ainda uma integração com essas ferramentas muito grande, a gente não viu isso ainda, tá bom? Acho que essas duas acho que eu respondi. Alguém levantou a mão aqui? Alguém levantou a mão, né? Não. Não, só dei um joinha aí. Obrigado, viu, Paulo? Você leu Ah, aí. tá. Valeu. Douglas, assim, em termos de maturidade, assim, a gente precisa conversar mais, porque é isso que eu falei. O assessment que a gente está falando, ele é importante para a gente trocar essas ideias, né? Você pode falar assim, ah, puta, eu não tenho time, não é momento para eu mexer com desenho de processo. Tudo bem, é a situação da empresa. Ou você fala assim, nossa, eu tenho um time que trabalhava com Ares e eu quero trocar, agora eu quero usar o SAP Signavio. Bom, então vamos fazer os treinamentos, vamos começar, entendeu? Então, assim, são assuntos que merece sempre a gente estar discutindo, não ter uma opinião única, né? Mas estar discutindo o momento do cliente, né? E em que situação que ele está e o que ele pode fazer para saltar, né? Para passar para fazer a transformação, né? Passar para o próximo nível. Então, eu acho que, Annelise, eu vou responder aquelas perguntas e a gente deixa, talvez disponibilize isso de outra maneira, né? Para responder, porque acho que o tempo vai ficar curto para tanta pergunta, né? Eu acho que a gente pode mandar um e-mail depois com as respostas que forem respondidas agora, se não der Sim, tempo, né? Assim sim, como o link da gravação também, tá? sim. Que mais que a gente pode colocar aqui? Eu posso acho que responder mais uma ou duas? Acho que tem um tempinho aqui, temos 5 minutos ainda, né? Como o SAP Cloud Alliance se posiciona em relação ao SAP Solution Manager e qual a estratégia da SAP para a evolução dessas plataformas? Bom, o SAP Solution Manager está sendo descontinuado, né? Infelizmente. Eu gosto muito da ferramenta.
mas a gente tem muitos anos de uso dela, é uma ferramenta estável, né? E a gente tem aí 2027 como sendo o limite para melhorias. A partir daí, só uma manutenção normal de sistemas que estão sendo descontinuados, né? E a ideia da SAP é que realmente todo mundo migre para o Cloud ALM, né? Esse é o posicionamento, especialmente porque as soluções da SAP estão todas na nuvem e a SAP tem batido bastante tem feito bastante tentativa de vender o RISE, né? Então, assim, ela quer de todo jeito que os clientes vão para o RISE ou vão para a nuvem e aí ela quer que o Solution Mesh seja descontinuado para poder ter o Cloud LM, que também está na nuvem, sendo implementado e usado, né? Utilizado, né? Porque o Cloud LM é uma base da SAP, a SAP é que dá manutenção nele, né? Então, já não fica aos cuidados do próprio cliente. Diga. E é legal a gente compartilhar com todos também, né? Nós temos feito muito projeto de conversão, né, de ECC para o S/4HANA. E a maioria Através desses da Migral, projetos, junto com a Migral, a gente faz a parte de remediação e escopo adicional. Então, né, o Falcão também tem aqui, nós já temos inúmeros cases em que, durante o projeto da conversão, nós também fazemos a conversão, né, a implementação do Calm, substituindo o Soulman. Então, isso é muito comum e realmente é uma tendência que não tem mais volta, né? O que o Paulo colocou é verdade. A tendência é que nos próximos 2 anos aí, o Soulman vai ser uma ferramenta já ultrapassada e o foco é total no Cloud ALM. Aí eu diria assim, que botar a ferramenta no ar, você vai lá, acessa e está funcionando, né? A questão é como que o cliente vai usar o que tem lá dentro. O que tem lá dentro, né? Então a gente vai ter aí uma fase de capacitações, workshops, coisas que a gente pode, como esse webinário aqui que a gente fez, mas que a gente possa focar mais, né, em alguns pontos para que o cliente embarque bem nessa onda do Cloud LM, né? Que tem muita coisa interessante lá também. E a gente só tem, assim, minha única restrição ainda é em relação a testes, mas eu acho que com o tempo a SAP já melhorou, porque ela já melhorou do ano passado para esse, né? Então, ajudar os clientes a fazerem essa mudança, né? Isso é importante.